É só alegria! Eu me chamo Eduardo Badu e venho mais uma vez trazer uma proposta de evangelização para cada um de vocês. Se você já viu um dos 3 programas que nós já lançamos no nosso canal e está gostando, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Dê-nos também sugestões para que possamos melhorar. Se tiver alguma dúvida também que possamos esclarecer, pode deixar e compartilhe, meus irmãos, para que outros irmãos também possam ter acesso a essa formação. O tema de hoje é voltado para a vida consagrada, voltado para novas comunidades e voltado para todo o povo de Deus que nesse ano do laicato precisa também compreender uma nova forma de vivência do Evangelho. Então o tema de hoje é reconhecer os carismas específicos. Vem comigo! Através de nossos olhos, através da nossa voz, somos chamados. Ao olharmos a história da vida consagrada, nós percebemos que a igreja foi adotando diversas formas de vivência do Evangelho e acolhendo as variáveis formas do impulso do Espírito para o seu tempo. A gente percebe no Antigo Testamento que havia o voto do nazireato, do nazireu. A gente vê a figura de Sansão, a figura de Samuel e no Novo Testamento a figura de João Batista. Esses homens, segundo a lei judaica, eles não poderiam, de nenhuma forma, beber bebida alcoólica, eles não poderiam cortar o cabelo e também eles tinham que ver uma vida totalmente de penitência, totalmente consagrada ao Senhor, voltada para o Senhor. Muitas pessoas acham que Sansão perdeu as suas forças ao cortar o cabelo, quando Dalila começa a envolvê-lo naquele momento e os inimigos vêm e cortam as tranças dele no momento que ele dormia e aí ele não conseguia mais vencê-los, não conseguia mais lutar, não conseguia mais guerrear. Mas ele não perdeu a força porque cortou-se o cabelo simplesmente, mas ele perdeu a força porque rompeu com a consagração, porque havia uma proibição que ele não poderia cortar o cabelo. Outra coisa também, houve também uma falha, uma negligência, uma imprudência de Sansão, porque ele não poderia também casar com uma pessoa que não fazia parte da raça eleita. Ele também tocou no cadáver, no animal que estava morto. Então teve uma série de situações que aconteceu com Sansão que foi fazendo com que ele rompesse com a consagração. E isso acontece comigo, acontece contigo, aconteceu com muitas pessoas que acabaram rompendo com a sua consagração e perdendo as forças em razão de um rompimento com a aliança que fizera com o Senhor. A gente vai ver Samuel, a qual sua mãe diante ali do templo, ela não poderia dar à luz um filho, e ela começa a clamar a Deus, começa a suplicar a Deus, e fala que o Senhor, se o Senhor lhe desse a graça de dar à luz um filho, ela o consagraria. E aí o Senhor a concedeu, e ela entregou ao sacerdote Eli, que ficou sobre os cuidados desse filho que se chama Samuel, uma figura gigantesca a qual nós conhecemos. E no Novo Testamento, o João Batista, que em Lucas capítulo 1, versículo 15, o anjo vai dizer ao seu pai Zacarias: esse menino será cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Ele não beberá vinho e não tocará nenhuma bebida alcoólica em seus lábios, porque ele era um nazireu, tinha um voto do nazireato. Então a gente começa a perceber já no Antigo Testamento uma forma de consagração de vida. E aí a gente vai ver já no meado do século III, que a gente vê que houve uma grande afluência dos homens que estavam nos grandes centros das cidades indo para o deserto. E a gente vê a figura gigantesca de Santo Antão, pai da vida consagrada. Quando ele vai lá para ter uma vida mais em contato com Deus, em comunhão com Deus, as pessoas dos grandes centros, sabendo que ele estava lá, iam ao encontro dele para receber a direção espiritual, para receber um colóquio espiritual. Muitos estudiosos, pesquisadores falam que essa grande afluência desses homens para o deserto, para ter uma vida mais íntima com Deus, se dava pela grande perseguição que acontecia, que estava sendo ali feita pelo imperador Décio, no ano de 249 a 251. E aí as pessoas que iam ouvir o colóquio espiritual de Santo Antão e dos outros que estavam ali, outros monges que estavam vivendo essa realidade eremítica, começaram a construir as suas celas ao lado da casa desses homens. E aí começamos a ver uma transição da vida eremítica, daquele que vive só, que o monge é aquele que vive só, começamos a ver uma transição para a vida cenobítica, ou seja, uma vida comum, uma vida comunitária. E uma figura gigantesca que a gente percebe isso é São Pacômio. Então São Pacômio ele começa a trazer, nessa realidade da vida religiosa, aquilo que os Atos dos Apóstolos trazem para nós, que nenhum deles passava por necessidade, que tudo entre eles era comum e que eles eram um só coração, uma só alma. E agora começa a vir a transição daqueles que viviam separados, sozinhos, e vivendo agora uma consagração de vida, numa
vida comunitária. E a gente vai percebendo também na Igreja do Oriente a figura gigantesca de São Basílio. Basílio, ele é pai dos monges do Oriente. Ele vivia as duas realidades, tanto a vida eremítica como a vida cenobítica. E ali ele começa também a regulamentar essa vivência do Evangelho lá na Igreja do Oriente. E voltando para a realidade da Igreja do Ocidente, a gente vê a figura de Santo Agostinho. Com Santo Agostinho, a gente começa a perceber já um embrião, se assim eu posso dizer, de alguns mosteiros masculinos e femininos que ainda não tinha a formatação como nós conhecemos, mas já estava tendo já um início de vivência do Evangelho, onde homens e mulheres estavam indo para os monges, para os mosteiros, para viver a radicalidade do Evangelho, vivendo sobre a regra de Santo Agostinho. Nos anos de 480 aos anos 543, a gente vê São Bento e a família beneditina com a famosa regra que continha 73 capítulos. E aí a gente começa a ver que com São Bento começa a regulamentar as realidades da vida consagrada. Ele tem também a questão do voto de estabilidade, na qual o monge fica ali, permanece naquele mosteiro para que pudesse ter uma identificação, uma comunhão maior daquela realidade. E naquele tempo vivia também onde várias pessoas poderiam sair de um mosteiro e para o outro, e ele traz esse voto de estabilidade para justamente para aquela pessoa que é chamada a viver um carisma beneditino, sobretudo, vivesse ali na ordem beneditina, mas não só na ordem, mas também naquele mosteiro onde a qual ele era chamado a exercer o carisma, a sua consagração nele. E depois a gente vai ver, na realidade aí da Baixa Idade Média, os cônegos regulares, as ordens militares e as ordens mendicantes. Chama a atenção aqui para as ordens militares. Homens que viviam os conselhos evangélicos da castidade, da pobreza e da obediência. Mas homens também que tinham todo um treinamento militar. Eles viviam armados. Por que eles viviam armados? Para que pudesse combater a grande invasão que estava tendo os muçulmanos de apoderar-se das terras católicas. Então, quando Deus percebeu essa realidade, suscitou na igreja, por meio do Espírito, esse carisma para proteger as nossas terras. E depois a gente vê aí as ordens mendicantes, com a figura gigantesca de São Francisco, nosso baluarte, e também São Domingos, que, influenciado por São Francisco, abraça também a mendicância. São Francisco agora ele não vai combater as realidades do avanço dos muçulmanos pelas armas, mas sim pela força da paz, pela força da palavra, a qual ele tinha comunhão. Ele entrava lá para falar com o sultão, e tantas outras pessoas estavam envolvidas na realidade muçulmana, e ali pela força da palavra ele começou a fazer com que eles não mais quisessem atacar, porque ali agora tem um homem totalmente consagrado ao Senhor. E aí com São Francisco a gente começa a ver um resgate da igreja para a mendicância, um resgate da igreja para a vida totalmente evangélica e radical em Deus. E aí a gente vai perceber também na Idade Moderna os clérigos regulares, as congregações religiosas, sociedade de vida apostólica, institutos seculares e novas formas de vivência do Evangelho, novas formas de consagração. Algumas pessoas perguntam, Badu, qual é a diferença de ordem religiosa para congregação religiosa? Não tem nenhuma. A única diferença é, ordem religiosa é antes do Concílio de Trento, antes de 1530 e pouco, 32. E instituto religioso é para cerca de depois de 1532, 1540 para frente. Por quê? Naquele momento começou a suscitar na igreja diversos carismas. A igreja ficou preocupada e não estava sabendo lidar com aquilo. E aí houve um decreto de proibição do surgimento de novos carismas. E falou, se alguém quiser viver essa realidade de vida consagrada, tem que se aderir já às ordens existentes. Não pode se fundar novas. E aí houve um decreto no Concílio de Trento de proibição. Só que o Espírito começou a suscitar na igreja carismas. E aí os bispos, se deparando com aquela realidade, falou assim, agora, o que nós vamos fazer se ainda continua surgindo carisma? E aí, como viram que não poderiam travar a ação do Espírito, que é o Espírito que governa a igreja, ele que impulsiona, ele que inspira de acordo com uma realidade eclesial, uma realidade social, eles falaram, já que houve um decreto de proibição de surgimento de ordens religiosas, agora então a gente vai mudar outro nome. E aí veio o nome de congregação religiosa. Essa é a grande diferença, que se a gente for falar de ordem, é antes de 1500, vamos colocar assim, e falar
e em congregação de 1540 para cá, para você ter uma noção nesse sentido. Toda essa realidade que foi apresentada, nós podemos perceber que foi uma forma concreta do Espírito agir na igreja, suprindo uma necessidade eclesial e uma necessidade social. Nós vamos perceber que São Francisco, quando ele fundou os franciscanos, muitos padres e bispos daquela época queriam proibi-lo de continuar com aquela vivência radical do Evangelho, dizendo que ele estava fundando uma seita. E aí ele disse, não, só vou parar se o Papa falar que eu não posso mais continuar. E aí a gente começa a perceber, ver, testemunha isso, que ele foi lá em São João de Latrão, e aí teve aquela audiência lá com o Papa, bispo de Roma, e aí confirmou o carisma ao qual ele teve um sonho, que a igreja de São João de Latrão estava tombando, e aí era sustentado por um pobrezinho, por um vermezinho, e aí muitos conseguiram interpretar, e o próprio Papa também, Papa Inocêncio III, interpretou que era São Francisco. Então São Francisco, podemos dizer que ele é o grande reformador da igreja, porque muitas pessoas falam assim, nossos irmãos separados falam assim, Martim Lutero reformou, fez a reforma protestante, fez uma nova forma de vivência na igreja, de vivência da Sagrada Escritura. Meu irmão, minha irmã, podemos entender de forma concreta que a reforma, ela acontece de dentro para fora. Então o grande reformador foi São Francisco, que diante de muitas realidades que estavam acontecendo no seu tempo, ele não abandonou a igreja, ele foi fiel à igreja. Na vivência do Evangelho, ele ouve lá no crucificado dizendo, Francisco, vai reconstruir a minha igreja, não percebe que ela está em ruínas? Em nenhum momento ele quis transformar a igreja, ele quis se colocar como salvador da pátria, ele quis viver de forma literal aquilo que Deus falava com ele e aquilo que estava no Evangelho. Ele começou de fato a construir as igrejinhas, reformar as igrejinhas. Pela humildade dele, pela vivência radical do Evangelho, nós podemos perceber que ele foi de fato um grande reformador da igreja no seu tempo. A gente começa a perceber também que na história da vida consagrada, muitos do início da vida consagrada eram leigos, sobretudo São Bento. Muitas pessoas acham que São Bento era padre, São Bento era bispo, São Bento era leigo. E a gente começa a perceber até na realidade da regra beneditina, vivia-se todos, São Bento tinha um sonho que todos fossem leigos, e apenas aqueles que, para a ministração do sacramento, pudessem assumir a ordem sacra. Depois de um grande tempo que foi sendo evoluído, que a gente começa a ver uma transição, a qual as pessoas entram para institutos religiosos, ordens religiosas, já vivendo a dimensão clerical. Mas durante muito tempo na vida da igreja a gente vê que todas essas experiências surgiu-se com leigos, e por isso que eles não foram compreendidos. E é o que acontece hoje com as novas comunidades, já dando já uma sinalização para vocês entenderem que o que aconteceu na história desses grandes homens que não foram compreendidos, acontece hoje também com a realidade das novas comunidades, que justamente veio um impulso hoje por meio dos fiéis, clérigos e leigos, mas sobretudo dos fiéis leigos. E muitas pessoas não conseguem compreender o surgimento hoje das novas comunidades, porque não há um empenho de compreender também o avanço da vida consagrada, para compreender da mesma forma que o Espírito outrora suscitou carisma na igreja, continua suscitando carisma nos dias de hoje. E hoje, numa nova formatação, numa nova vivência, aquilo também que o Papa Paulo VI vai dizer, nova forma, novos métodos de anúncio do Evangelho. Então, como o Papa João Paulo II pedia também a nova evangelização. Então hoje a gente está empreendendo a nova evangelização, na qual a gente começa a perceber, falando da realidade das novas comunidades, homens e mulheres, casados, solteiros, clérigos e leigos e famílias se consagrando a Deus para a vivência radical do Evangelho. Para que possamos entender algo, São Francisco, ele já tinha um sonho lá atrás, de que os leigos, os casais vivessem uma consagração de vida e a missionariedade. Por isso que ele surge aí a ordem terceira. Podemos dizer que ele já teve uma visão lá atrás das novas comunidades, mas aquele tempo não era convencional. Casais vivendo consagração de vida, casais evangelizando, mas hoje com o Vaticano II a gente vê essa realidade de forma muito concreta acontecendo em nossas vidas. Para entender toda essa realidade, que a qual nós estamos trabalhando aqui, o reconhecimento dos carismas nesse primeiro programa, porque teremos que fazer 2 a 3 programas nesse tema para que possamos trabalhar bem, podemos entender que para o surgimento, toda a vida consagrada inclui 3 elementos básicos. O impulso do Espírito, é o Espírito que impulsiona. A entrega da pessoa como oferta de amor e o transbordamento deste amor, desta vida no seio da igreja que acolhe. Então a gente vê, o primeiro elemento é o Espírito que impulsiona de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade da sociedade.
As pessoas acolhem, que são chamadas e atraídas por isso, corresponde como uma oferta de amor a Deus. E por terceiro elemento, a igreja que acolhe. Então, nesse primeiro programa sobre esse tema, queria falar para vocês dessa evolução da vida consagrada, que sempre o carisma nasce para suprir uma necessidade eclesial e social. No próximo programa nós daremos continuidade a este tema, trazendo um pouco a realidade também das novas comunidades, de forma muito concreta, para que possamos compreender nesse ano do laicato essa nova forma de vivência do Evangelho, onde muitos leigos estão abraçando, mas não só leigos, mas também clérigos, porque nas novas comunidades a vivência é para todos os fiéis, por força do batismo, que podem aderir a essa nova forma de vivência do Evangelho. Se você gostou, como eu disse no início, compartilha, dá o seu like, deixe o seu comentário, dúvidas, para que possamos responder, tá bom? É só alegria!